Natal é uma festividade conhecida no mundo todo, mesmo entre os não cristãos, e vem antes do cristianismo. A bem da verdade, suas raízes datam de muito, muito longe e foi absorvido como festividade cristã para facilitar a aceitação do cristianismo pelas pessoas. Entretanto, qual a sua origem? De onde ele veio? E mais, o cristão pode comemorar o Natal? Neste vídeo iremos conhecer um pouco mais sobre esta festa e como ela surgiu e como é comemorado nos dias atuais. Este roteiro foi baseado em pesquisas feitas em livros e artigos publicados sobre o assunto. Se você gosta desse tipo de conteúdo, peço que deixe seu like e compartilhe. E deixe também nos comentários sugestões de assuntos que vocês gostariam de ver no canal. Agora vamos para o vídeo. Quando buscamos a verdadeira história do Natal, acabamos diante de rituais e deuses pagãos. Esses rituais eram feitos no dia consagrado à celebração do Sol Invicto. O Sol tem sua representação no deus greco-romano Apolo e seus equivalentes entre outros povos pagãos, como Ra, o deus egípcio, o Tudus na Babilônia, Súria na Índia e também Baal e Mitra. Mitra era muito apreciado pelos romanos. Em seus rituais eram apenas homens que participavam. Era uma religião de iniciação secreta, semelhante aos existentes na maçonaria. O imperador de Roma estabeleceu o dia do nascimento do Sol em 25 de dezembro, Natalis Solis Invicti, que significa o nascimento do Sol Invencível. Todo o império passou a comemorar neste dia o nascimento de Mitra, menino, deus indo-persa da luz, que também foi visitado por magos que lhe ofertaram mirra, incenso e ouro. Era também nesta noite o início do solstício de inverno, segundo o calendário juliano, que seguia a Saturnália, do dia 17 a 24 de dezembro, festa em homenagem a Saturno. Era, portanto, solenizado o dia mais curto do ano no hemisfério norte e o nascimento de um novo Sol. Este fenômeno é o oposto em nosso hemisfério sul. Essas festividades pagãs estavam muito arraigadas nos costumes populares para serem suprimidas com o advento do cristianismo, que foi incluso como religião oficial por decreto pelo então imperador de Roma, Constantino. Constantino era adorador do Sol e sua influência foi configurada quando ele fez do dia 25 de dezembro uma festa cristã. Ele transformou as celebrações de homenagem a Mitra e Baal, Apolo e a outros deuses na festa do nascimento de Jesus Cristo, uma forma de sincretismo religioso. Assim, os rituais, crenças, costumes e mitos pagãos passaram a ser patrimônio da nova fé, convertendo-se deuses locais em santos, virgens em anjos e transformando os santuários pagãos em igrejas de culto cristão. O povo cristão do Oriente adaptou esta celebração para o dia 6 de janeiro, possivelmente por causa de uma festa pagã também, pois esta é a data da aparição de Osíris entre os egípcios e de Dionísio entre os gregos. Há surpreendentes analogias entre o mitraísmo e o cristianismo. Mitra era o mediador entre Deus e os homens, assegurava a salvação mediante o sacrifício. Seu culto compreendia o batismo, comunhão e sacerdotes. A Igreja Católica Romana modificou somente o significado, mantendo o culto idêntico. Cristo substituiu Mitra, o filho do Sol, constituindo assim um mito solar equivalente
circundado por 12 apóstolos. Aliás, curioso e sugestivo o número 12 de apóstolos, que coincide com o número de constelações. Complementando as analogias astronômicas, a estrela de Belém seria a conjunção de Júpiter com Saturno, esta constelação com a aparência de uma grande estrela. Com o decreto de Constantino, que oficializou o cristianismo, uma nova ordem foi estabelecida. Logo, livres de toda opressão, os que eram perseguidos se convertem em perseguidores. Todos os pagãos que se atrevessem a opor às doutrinas da Igreja oficial eram tidos como hereges e dignos de severo castigo. No Antigo Egito, sempre existiu a crença de que o filho de Ísis, a rainha dos céus, nasceu precisamente em 25 de dezembro. Ísis, algumas vezes é mãe, outras vezes é virgem, que é fecundada de maneira sobrenatural e engravida do Deus Filho. Isso é um tanto discutível, pois Osíris foi morto pelo seu irmão Sete e picotado em pedaços. Ísis pegou os pedaços, juntou de novo Osíris e com ele coabitou, gerando Horus, para depois Osíris se tornar o senhor do pós-vidas. Anubis é o deus dos mortos e pesa o coração das pessoas, mas Osíris é o deus do reino dos mortos. Ainda assim, é referenciada como seu exemplo de deusa-mãe, gerando Deus Filho. Este culto às deusas virgens mãe está reiterado em muitas religiões e mitologias, inclusive civilizações pré-colombianas, como em numerosas mitologias africanas e em todas as seitas iniciáticas orientais. Como vimos, os romanos comemoravam a Saturnália e nesta festa usavam árvores para decorar os templos. Os galhos verdes passaram a simbolizar a esperança pela colheita e renovação, por causa dos galhos viçosos, e por isso passou a decorar as casas com esses galhos. Assim, a ideia de colocar árvores com folhas permanentemente verdes dentro de casa passou a ser associada à ideia de garantia de fertilidade ou fartura. Com a cristianização da Europa, a árvore como símbolo pagão foi aos poucos integrada aos costumes cristãos, de novo, como uma forma de facilitar a aceitação da nova religião pela população. O presépio é a representação do nascimento de Jesus num estábulo. A origem dos presépios se deu em 1223, através de uma pregação feita por São Francisco de Assis, onde o mesmo criou uma forma teatral para mostrar às pessoas como teria acontecido o nascimento de Jesus. Com a autorização do Papa da época, construiu um cenário vivo, impressionando a todos que viam a cena. Com isso, as famílias que assistiram o espetáculo adotaram o costume de montar um presépio dentro de suas casas, sendo que o costume foi rapidamente difundido em toda a Europa, normalmente pelas famílias mais nobres, em razão dos altos custos. Porém, a partir do século XV, os presépios passaram a ser fabricados em materiais mais baratos, a fim de proporcionar essa importante parte da história de Jesus a todos os cristãos. Há também uma lenda que durante a apresentação do presépio vivo, em 24 de dezembro de 1223, numa gruta da cidade italiana de Grécio, a figura do menino acaba se transformando no verdadeiro Jesus. Este milagre foi plasmado por Giotto no final do século XIII.
num dos afrescos mais famosos da história da arte, que pode ser visto na Basílica de São Francisco de Assis. Com o passar do tempo veio o esquecimento, e nem Mitra, nem Apolo ou Baal, restando somente os símbolos, a árvore, a guirlanda, as velas, os sinos e os enfeites. Até que no século IV nasce Nicolau de Bari, ou Nicolau de Mira. A generosidade a ele atribuída fez ganhar a reputação de mágico milagreiro e distribuidor de presentes. Filho de família abastada, doou seus bens para os pobres e desamparados. Entretanto, tecia um amor pelas crianças e foi através delas que sua lenda se popularizou. No fim da Idade Média, ainda espiritualmente vivo, sua história alcançou os colonos holandeses da América do Norte, onde o bom velhinho toma o nome de Santa Claus, considerado como padroeiro das crianças. O Papai Noel era uma figura de muitas dimensões, sem ter um desenho definitivo de como ele era. Na pintura de vários artistas, ele era caracterizado ora como um elfo, ora como um duende. O Noel Gnomo era gorducho e alegre, além de ter cabelos e barbas brancas. No final do século XIX, Papai Noel já era capa de revistas, livros e jornais, aparecendo em propagandas pelo mundo todo. Nos cartões de Natal era retratado vestido de vermelho, talvez para acentuar o espírito de Natal. A partir daí, o personagem foi se modificando, até que em 1931, a Coca-Cola contrata um artista e o transforma o Papai Noel numa figura totalmente humana. Sua imagem foi definitivamente adotada como principal símbolo do Natal. E as mudanças continuaram com o passar dos anos. Em muitos países contribuíram para sua aparência atual. O trenó e as renas acredita-se que sejam originários da Escandinávia. Outros países de clima frio adicionaram as peles e modificaram sua vestimenta e atribuíram seu endereço como sendo o Polo Norte. A imagem da chaminé por onde o Papai Noel escorrega para deixar os presentes vieram da Holanda. O Natal é uma data muito especial. Nesse dia se comemora o nascimento de Jesus Cristo. Para os cristãos, Jesus veio ao mundo para salvar os homens de seus pecados. Pessoas de outras religiões, como os judeus, os budistas e os muçulmanos, não comemoram o Natal. Eles possuem outras festas religiosas. Mas a festa se popularizou tanto, principalmente por causa dos presentes e das oportunidades que eles representam para o comércio, que muitos não cristãos não deixam de participar delas, com seus amigos cristãos. Desse modo, pouca gente escapa do espírito do Natal. A época de Natal sempre esteve associada à generosidade e ao amor, à esperança e ao sentimento fraterno. Nada melhor do que estar com a família e os amigos, aproveitar a ceia de Natal, ouvir músicas natalinas e lembrar as tradições. Alguns cristãos podem ficar tão envolvidos em celebrar as tradições do Natal, comprar presentes e planejar férias, que se esquecem de comemorar o milagre do nascimento de Jesus. Mas se a origem é pagã, por que comemoramos esta data? Em pesquisas realizadas, constatamos que teólogos e líderes cristãos de diversas denominações têm a mesma resposta, onde dizem que se tivermos que excluir todas as datas pagãs, então teremos que mudar muita coisa, como todos os meses do ano. Por exemplo, janeiro refere-se ao deus Janus, que é o deus das portas. Fevereiro refere-se ao deus dos portais dos infernos. Os dias da semana, aniversário, também não deveriam ser comemorados e várias outras coisas também.
Como dificilmente conseguiríamos mudar essas coisas, então o que resta fazer é excluir as coisas pagãs que estão entrando no lugar de uma coisa de Deus. Por exemplo, a Páscoa é para celebrar a ressurreição de Cristo. Então, o cristão colocar o coelho e os ovos no lugar não seria correto. Podemos dizer que o evento do nascimento de Jesus é o que importa e não a data em si, pois se a data fosse importante, o Evangelho diria e nos mandaria observar, como as festas judaicas, que têm um dia preciso, como a Páscoa e Pentecostes. O cristão pode comemorar o Natal no dia 25 de dezembro e em todos os dias, por toda a eternidade. Por enquanto é só. Obrigado por assistir até aqui. Desejamos a todos um Feliz Natal. E até o próximo vídeo.